Você deseja oferecer uma vida digna e próspera à sua família? Quer romper com essa rotina cansativa, deixar de somar moedas no final do mês e, enfim, experimentar a liberdade de viver com abundância? Então, ouça com atenção. Você está prestes a conhecer o código capaz de transformar tudo. Isso não tem a ver com sorte nem com truques. Tem a ver com decisão. A decisão de colocar um ponto final na escassez e abrir as portas para uma nova realidade, onde o dinheiro deixa de ser um peso e se torna um instrumento para realizar sonhos. A casa ideal, as viagens em família, os dias de tranquilidade e segurança financeira, tudo aquilo que parecia distante começa a ganhar forma. Porque é agora, neste momento, que você vai ativar a chave da sua prosperidade. E quem permanecer até o fim desta mensagem vai compreender exatamente como sair da estagnação e entrar num fluxo de abundância real. Antes de seguir, faça uma declaração poderosa. Afirme para o universo a sua abundância. Escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, pois tudo começa na mente. Quando seus pensamentos se alinham com a riqueza, sua realidade se reorganiza. Repita com convicção: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade vibrar dentro de você. Deixarei um coração em seu comentário como símbolo de apoio à sua jornada. Existe um segredo profundo guardado nas Escrituras Sagradas, capaz de provocar uma mudança completa na sua vida financeira. É uma revelação espiritual antiga, ligada a um salmo específico, que possui o poder de romper barreiras invisíveis e abrir caminhos surpreendentes para a prosperidade. Esse salmo não é uma simples oração. Ele funciona como um código divino, um mecanismo espiritual que reprograma a mente, dissolve dívidas, atrai riqueza e desbloqueia o fluxo financeiro que parecia impossível. Hoje pode marcar o divisor de águas na sua história, pois essa passagem bíblica é como uma chave que abre portas trancadas pelo medo e pela escassez. Muitas pessoas permanecem presas a crenças limitantes sobre o dinheiro, sem perceber que a resposta está mais próxima do que imaginam. Esse salmo é um canal direto de conexão com a abundância celestial, despertando em você uma aliança com a fonte infinita da criação. Não se trata de acaso, e sim de uma força espiritual que responde à fé ativa e à vibração correta. As palavras contidas nesse texto sagrado carregam energia suficiente para dissolver bloqueios emocionais e espirituais, permitindo que o dinheiro flua naturalmente. Os efeitos vão além do campo material. Essa prática sagrada também transforma sua mentalidade, ensinando que o dinheiro não é um inimigo nem um recurso escasso, mas uma expressão da generosidade divina. Quando você reconhece que prosperar é seu direito espiritual, tudo ao redor se reorganiza. Portas se abrem, oportunidades inesperadas aparecem e a preocupação financeira dá lugar à serenidade interior. Esse salmo atua como um campo magnético espiritual, atraindo não só recursos, mas também ideias criativas, pessoas certas e soluções inspiradoras. Ao declará-lo com fé e intenção firme, você envia um sinal claro ao universo: estou pronto para receber o que me pertence por direito. A própria Bíblia confirma: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A verdadeira prosperidade vem acompanhada de paz, alegria e propósito. Esse salmo é como um farol na escuridão, iluminando o caminho de quem busca direção. Cada palavra pronunciada vibra na frequência da abundância, alinhando seu espírito ao fluxo infinito de riqueza que já existe ao seu redor. Imagine despertar todas as manhãs em tranquilidade, com as contas pagas, as dívidas quitadas e o coração em paz. Esse salmo pode ser o primeiro passo para tornar essa imagem uma realidade. Ele desperta uma consciência profunda. Você nasceu para prosperar. Ao afirmar com convicção:
eu sou merecedor da abundância que flui até mim, você declara seu alinhamento com a lei da atração. Essa frase tem poder para mudar sua vibração e atrair com exatidão aquilo que deseja viver. Se você sente que chegou o momento de virar a chave da sua vida financeira, repita em voz alta: eu sou merecedor da abundância que flui até mim, porque prosperidade é meu direito espiritual. Permita que essas palavras toquem seu coração e se prepare para a transformação. Ao comentar essa frase, deixarei um coração para confirmar espiritualmente que você está em sintonia com a energia do universo. Porque o segredo de um salmo não está apenas nas palavras escritas, mas na força com que elas ressoam dentro da alma. Quando você se conecta verdadeiramente com essa oração, algo grandioso começa a acontecer. O universo responde. Pessoas, oportunidades e recursos se aproximam, guiados por uma força invisível. Não é mágica. É uma lei espiritual milenar que responde à fé e à intenção genuína. Cada declaração é como uma semente lançada em solo fértil, que cresce com a rega da ação e da confiança até se transformar numa árvore carregada de frutos de abundância. Esse salmo é um catalisador de desejos profundos, mas exige entrega total. Ao proclamá-lo, você não está apenas recitando versos, está pedindo ao Criador que reestruture sua realidade financeira. Cada palavra carrega um chamado vibracional ao seu propósito maior. Quando você entrega suas preocupações a Deus, Ele age além da lógica humana, abrindo caminhos onde antes havia escuridão. É como destrancar uma porta antiga e permitir que a luz invada cada canto da alma. Quando sua mente, emoções e ações se alinham com princípios espirituais elevados, forma-se uma corrente poderosa que atrai tudo o que vibra na mesma frequência. Esse salmo se torna seu guia, conduz você para fora das prisões mentais e mostra rotas onde antes havia apenas confusão. Ele também ensina que riqueza verdadeira é equilíbrio, é estar em harmonia com o dar e o receber. Repetir essa oração todos os dias não é um ato mecânico, mas uma escolha consciente de viver em sintonia com o fluxo do universo. Essa prática altera sua vibração e transforma completamente o que o cerca. De repente, portas se abrem. Pessoas aparecem na hora certa e ideias inspiradas surgem com naturalidade. A generosidade é parte essencial desse processo. Quando você decide doar, mesmo em tempos difíceis, está dizendo ao universo: eu confio no fluxo eterno da abundância. E essa confiança é sempre recompensada. O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, nos lembra que Deus promete derramar bênçãos sem medidas sobre os que confiam nele. Isso vai além do dinheiro. Trata-se de semear o bem, investir em pessoas e contribuir para o crescimento coletivo. Quem planta com amor, colhe multiplicado. E se esta mensagem despertou algo dentro de você, se acendeu uma chama de esperança, retribua. Não pelo valor, mas pelo gesto. Doe o que sentir em seu coração, seja pouco ou muito. Essa semente, quando plantada com intenção pura, mantém viva essa corrente de prosperidade e fortalece sua conexão com o fluxo universal. Ao clicar no botão Valeu aqui embaixo, você ativa um ciclo de prosperidade que se expande em todas as direções, como ondas que se propagam num lago tranquilo. Cada gesto, por menor que pareça, deixa marcas poderosas. Isso não é teoria, é uma verdade espiritual comprovada por incontáveis pessoas ao longo dos séculos. Quanto mais você participa conscientemente desse fluxo de dar e receber, mais leve e abundante sua existência se torna. O segredo, porém, está na pureza da intenção. Doar sem esperar retorno, apenas confiando que o universo sempre retribui o que é oferecido com o coração sincero.
Este salmo, em especial, contém camadas profundas e simbólicas. Ele não apenas fala sobre libertação financeira, mas também ensina como conduzir sua vida econômica com sabedoria e equilíbrio. Sua essência é simples e poderosa. A verdadeira prosperidade nasce da união entre fé, atitude e gratidão. Quer reforçar sua mentalidade próspera? Escreva nos comentários: o dinheiro chega até mim de maneiras infinitas e inesperadas. Acreditar nisso é o primeiro passo para manifestar abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se reorganiza para receber o sucesso. Então repita e declare: o dinheiro chega até mim de maneiras infinitas e inesperadas. Sinta essa verdade vibrar dentro de você. Deixarei um coração em seu comentário como símbolo de apoio à sua jornada. Separados, esses três elementos, fé, ação e gratidão, já possuem força. Mas unidos, formam uma energia invencível. Ter fé sem agir é o mesmo que permanecer sonhando sem despertar. Agir sem fé leva ao esgotamento, e a gratidão é o motor silencioso que mantém o fluxo funcionando em perfeita harmonia. Quando você adota esses princípios, a mente se acalma e a clareza substitui o medo. Aqueles problemas financeiros que antes pareciam gigantes passam a parecer pequenos, pois seu olhar muda. O salmo se transforma em um mapa espiritual, guiando você em meio aos desafios diários até alcançar soluções concretas. Não importa o tamanho do obstáculo, existe um caminho. Esse salmo é a bússola que aponta na direção certa e também o lembrete constante de que você não está sozinho. Há uma força invisível, sábia e amorosa agindo ao seu favor. Neste exato instante, ela está organizando eventos, conectando pessoas e preparando oportunidades para que, no tempo ideal, tudo se encaixe. A chave é confiar, mesmo quando os primeiros passos parecerem incertos ou quando os resultados ainda não forem visíveis. Cada movimento sustentado pela fé faz com que as peças se unam de maneira quase milagrosa, revelando um cenário de abundância e realização. Esse processo requer paciência e consistência, mas a recompensa vai muito além do que a mente humana pode imaginar. Para acessar toda a potência espiritual deste salmo, é preciso comprometimento real. Não basta recitá-lo de vez em quando. É necessário transformá-lo num elo diário entre você e o divino. Reserve alguns minutos todos os dias para se conectar com suas palavras em silêncio e tranquilidade. Sinta cada verso ressoar em sua alma. Com o tempo, você notará que essa prática não só melhora sua vida financeira, mas também expande sua energia para outras áreas, relacionamentos, saúde e propósito. Um dos pilares dessa experiência é a visualização consciente. Ao recitar o salmo, imagine-se vivendo a realidade que deseja. Visualize suas contas pagas, sua vida tranquila, seus sonhos realizados. Sinta a emoção como se tudo já fosse real. Quando o pensamento e sentimento se unem, uma força criadora é ativada e ela transforma orações em realidades. Prosperidade não é um destino fixo. É um caminho em constante expansão, aprendizado e reconexão com a fonte divina. Mesmo depois de alcançar suas metas financeiras, continue usando o salmo como ferramenta de gratidão e equilíbrio energético. A vida é cíclica e manter-se em sintonia com a frequência da abundância garante estabilidade diante das mudanças inevitáveis. A verdadeira prosperidade nasce da gestão sábia dos recursos, da ética e da intenção elevada. Lembre-se, o universo opera com precisão. O seu papel é dar o primeiro passo com fé. O restante, a própria vida se encarrega de harmonizar. Esse salmo é um canal de fluxo espiritual. Mas a verdadeira transformação vem da sua disposição interna de romper padrões e recomeçar. Se neste momento você sente que está pronto para subir de nível, declare com confiança: eu sou digno da riqueza abundante que flui até mim.
pois a prosperidade é meu direito divino. Permita que essas palavras penetrem profundamente e criem espaço para os milagres que já estão sendo preparados nos bastidores da sua existência. A ponte entre o espiritual e o material é muito mais sólida do que parece. Basta atravessá-la com fé. Quando entendemos que prosperidade é movimento, não destino, começamos a enxergar o universo com novos olhos. Cada pensamento carrega uma vibração, e essa frequência retorna conforme o padrão que você emite. Por isso, manter o foco e a mente alinhada aos seus propósitos é essencial. Sua energia é como um imã. Ela atrai tudo o que está em sintonia com seu estado interior. Ter fé verdadeira não é apenas acreditar no invisível, mas permitir que essa crença molde suas atitudes, suas palavras e suas escolhas. Cada ação guiada pela confiança é um anúncio vibracional para o universo dizendo: estou preparado para receber. Esse estado de prontidão exige mais do que desejo. Requer entrega, sensibilidade e atenção aos sinais. Muitas vezes, as respostas chegam de maneira sutil, numa conversa simples, num encontro inesperado, numa leitura ao acaso. Estar desperto para essas sincronicidades muda tudo. Ao longo da história, homens e mulheres que alcançaram grandes fortunas espirituais e materiais compreenderam que o segredo está na combinação entre fé e ação. Não basta orar, é preciso agir em harmonia com o que se pede. Buscar sabedoria, aprimorar talentos e sair da zona de conforto são atitudes que fortalecem o campo vibracional da abundância. Quanto mais você oferece ao mundo o que há de melhor em si, mais ampla a sua capacidade de receber bênçãos em todas as áreas. Em certos momentos, o medo e a dúvida tentarão se aproximar, especialmente quando os resultados parecerem distantes. Mas lembre-se, o tempo do universo não é o mesmo do relógio humano. Há processos invisíveis acontecendo, curas, aprendizados, conexões sendo preparadas. A manifestação chega sempre no momento exato, quando você está pronto para sustentá-la. Durante a espera, mantenha a fé firme e alimente sua esperança com gratidão por tudo o que já floresceu. Agradecer pelo presente é fertilizar o solo das próximas conquistas. As Escrituras confirmam esse princípio. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 10, está escrito: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e os teus celeiros se encherão de fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho. Esse ensinamento guarda um segredo precioso: reconhecer a origem das suas bênçãos e compartilhar com alegria ativa um ciclo virtuoso. Tudo o que é entregue ao Criador com gratidão retorna multiplicado. Mas é essencial manter-se distante da ganância e do egoísmo. A verdadeira riqueza não se mede pelo saldo bancário, e sim pela capacidade de gerar impacto positivo no mundo. Ser próspero é viver com propósito, generosidade e desejo sincero de contribuir. Essa consciência eleva suas escolhas, atrai pessoas certas e abre portas para experiências cheias de sentido. Quando você alcança esse estado de harmonia interior, os recursos, sejam eles materiais, emocionais ou espirituais, começam a fluir naturalmente. Descobre-se então que a riqueza mais poderosa é aquela que se manifesta em equilíbrio com o amor, a paz e o desejo genuíno de contribuir. Viver em abundância é um processo de simplificação. Muitas vezes, estamos tão cercados por distrações, ruídos e excessos que acabamos nos desconectando do que realmente importa. Desfazer-se do que é supérfluo, tanto no campo material quanto emocional, é essencial. Quando você organiza o ambiente ao seu redor e traz clareza à mente, cria espaço para que o novo se manifeste. Práticas como a oração, o silêncio e a meditação são fontes de recarga para a alma.
Aprenda também a celebrar cada pequena vitória. Não espere que algo grandioso aconteça para sentir gratidão. A prosperidade se fortalece quando você valoriza até os menores avanços. Esse hábito alimenta sua confiança e prepara seu interior para receber continuamente. Apreciar o caminho é tão importante quanto alcançar o destino. Ao se alinhar com a frequência da gratidão e da abundância, você começa a perceber a vida respondendo. As chamadas coincidências passam a ter outro significado. Tornam-se confirmações. O livro certo, a conversa inspiradora, a oportunidade inesperada, tudo começa a acontecer no tempo exato. Nada disso é acaso. É a vibração certa agindo em harmonia com seu propósito. Se este conteúdo está tocando o seu coração, clique no botão Valeu logo abaixo e apoie este trabalho. A sua contribuição é o que permite que mensagens como esta continuem transformando vidas e ajudando mais pessoas a atingirem estabilidade e prosperidade financeira. Os sinais do universo nem sempre são evidentes. Às vezes, chegam disfarçados em simples detalhes. Uma frase ouvida ao acaso, um encontro casual ou alguém que surge com uma oportunidade inesperada. Esses momentos trazem mensagens silenciosas, mas precisas, mostrando que o fluxo da criação está operando ao seu favor. É fundamental compreender que a lei da atração não age sozinha. Ela se entrelaça com outras leis universais, como as leis do merecimento e do retorno. Para receber abundância, primeiro é necessário acreditar que você é digno dela. Esse sentimento nasce do autocuidado, do reconhecimento de seus talentos e da valorização das conquistas já alcançadas, por menores que pareçam. O verdadeiro merecimento é um ímã que atrai o melhor. Outro ponto determinante é o poder da linguagem. Aquilo que você fala envia instruções diretas ao universo. Palavras negativas criam resistência. Palavras positivas abrem caminhos. Trocar reclamações por afirmações de poder, concentrar-se em soluções em vez de problemas e agradecer mesmo diante das dificuldades são práticas que transformam completamente a realidade. Quanto mais intenção e consciência há no que você diz, maior é a autoridade espiritual que você exerce sobre o seu destino. Reflita também sobre o que significa prosperidade para você. Para uns, é segurança financeira. Para outros, é liberdade emocional, tempo de qualidade com quem se ama ou o prazer de viver com propósito. Ter clareza sobre isso é essencial para alinhar esforços e intenções com autenticidade. Sem clareza, corremos o risco de perseguir metas que não ressoam com nossa alma. O universo responde com intensidade quando você é verdadeiro. Fingir otimismo ou forçar gratidão não gera transformação real. É preciso coragem para olhar para dentro, reconhecer bloqueios e transformá-los em combustível para o seu avanço. A cura emocional é tão importante quanto qualquer prática espiritual, pois você só consegue atrair aquilo que é capaz de sustentar emocionalmente. Quando fé, merecimento, ação, gratidão e autenticidade se unem, o universo passa a trabalhar em perfeita sintonia com você. Nesse ponto, a jornada deixa de ser uma corrida por resultados e se transforma numa dança harmoniosa com o cosmos. Cada obstáculo vencido, cada conquista e cada dor superada são provas vivas de que a lei da atração é real e acessível a quem a vive com entrega total. Ao avançar com essa consciência ampliada, você percebe que o verdadeiro milagre não está no ponto final, mas na própria transformação que ocorre dentro de si. Cada passo revela uma nova faceta da sua essência. Cada desafio aprofunda sua fé. A prosperidade deixa de ser uma meta distante e passa a ser um modo de viver, estar presente, desperto e grato. Romper com padrões de escassez é uma decisão firme e corajosa. Não se trata apenas de resolver dívidas ou equilibrar contas, mas de reconstruir sua relação com o dinheiro, com o merecimento e com a abundância.
Muitas pessoas ainda carregam medos e culpas ligadas ao aspecto financeiro, formadas por experiências passadas ou crenças herdadas, mas tudo isso pode ser transformado. Cada vez que você afirma: minha vida financeira é próspera, abundante e livre de dívidas, está reprogramando não apenas a mente, mas também o campo espiritual que o cerca. Palavras dotadas de emoção e fé funcionam como comandos vibracionais que reorganizam a realidade. Por isso não basta repetir, é preciso sentir. Visualize-se vivendo a liberdade financeira. Sinta a tranquilidade de ter abundância e permita que essa emoção construa uma ponte entre o seu presente e o futuro que deseja manifestar. Existe uma conexão espiritual profunda entre fé e finanças. Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca o divino em primeiro lugar, o restante se organiza naturalmente. Isso pode se manifestar como um aumento inesperado, uma nova fonte de renda ou uma solução criativa que surge do nada, porque o universo recompensa a confiança. Confiar não significa a ausência de desafios, mas enxergar cada dificuldade como um degrau para o próximo nível. Com essa visão mais elevada, compreendemos que prosperidade não é apenas ter dinheiro, mas também paz interior, equilíbrio emocional, saúde e propósito. A abundância verdadeira nasce de dentro. Muitos acumulam bens, acreditando que isso trará felicidade, mas permanecem vazios. A alegria genuína está em agradecer as pequenas dádivas, o pôr do sol, o alimento diário, uma boa conversa, a sensação de estar vivo. A gratidão abre portas invisíveis, e quanto mais você agradece, mais o universo oferece motivos para continuar grato. A jornada rumo à liberdade financeira é feita de altos e baixos. Nem todos os dias trarão sinais claros de progresso, e pode haver momentos em que parecerá que nada acontece. Mas é justamente nesses períodos de silêncio que o universo mais trabalha. O invisível se movimenta antes que o visível se manifeste. Por isso, continue mesmo quando não enxergar resultados. Permaneça firme mesmo quando não sentir. A transformação acontece de forma silenciosa, porém constante. E com o tempo, tudo ao seu redor começará a refletir essa nova vibração. As pessoas certas cruzarão seu caminho, ideias inspiradas surgirão e portas se abrirão. Então, a prosperidade deixará de ser apenas uma promessa e se tornará uma consequência natural de quem você é. Cada gesto, cada escolha e cada ato sustentado pela fé contribuem para a construção de uma base sólida rumo à abundância plena. Mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, eles já estão sendo moldados silenciosamente nos planos invisíveis, aguardando o instante certo para se tornarem realidade. É no silêncio da espera que os alicerces da transformação começam a ser erguidos. Algo profundamente revelador sobre o endividamento é que, na maioria das vezes, ele reflete conflitos internos não resolvidos. Pode surgir da baixa autoestima, de crenças herdadas de escassez ou até do medo de assumir total responsabilidade pela própria vida financeira. Quando começamos a identificar essas raízes emocionais, damos o primeiro e mais importante passo rumo à libertação. Esse reconhecimento libera a energia bloqueada e cria espaço para novas escolhas e atitudes. Ferramentas como a escrita terapêutica, diálogos sinceros com mentores de confiança ou o apoio de especialistas podem ser decisivas nesse processo. Assumir o comando da própria vida financeira é um ato profundo de libertação. Mapear os gastos, renegociar débitos e criar um planejamento realista não são apenas medidas práticas, são símbolos de poder pessoal. Representam um momento em que você retoma o controle da sua narrativa. No início, esse caminho pode causar desconforto, mas a cada passo dado surge uma sensação crescente de fortalecimento.
Cada conta quitada é uma vitória sobre o ciclo da escassez e um marco de autoconfiança. À medida que você avança, dons e talentos antes adormecidos começam a despertar. Talvez descubra uma afinidade com investimentos, um talento para empreender ou habilidades que antes pareciam inexistentes. Essas descobertas não apenas resolvem questões imediatas, mas também expandem sua visão de futuro e multiplicam possibilidades. Aprender torna-se um estilo de vida. É o aprendizado contínuo que mantém sua mente flexível e pronta para lidar com os altos e baixos da jornada. Outro ponto essencial é o poder das conexões. Estar próximo de pessoas que compartilham valores elevados e mentalidade positiva acelera o processo de transformação. Relacionamentos saudáveis fornecem inspiração, suporte e bons exemplos. Conversar com quem já superou desafios semelhantes abre atalhos, renova a esperança e traz doses extras de motivação. Da mesma forma, afastar-se de ambientes consumistas e de pessoas que emanam negatividade é fundamental para preservar foco e clareza. Vivemos numa cultura imediatista que cobra resultados instantâneos, mas as transformações genuínas seguem o ritmo do amadurecimento. Cada demora traz um propósito oculto, cada pausa ensina algo. Quem permanece firme, mesmo sem sinais externos de progresso, adquire uma sabedoria que nenhum curso é capaz de ensinar. E sabedoria é uma riqueza que o dinheiro jamais poderá comprar. É essencial compreender que prosperidade não significa ausência de desafios. Mesmo quem atinge altos níveis de sucesso continua enfrentando provações. A diferença está na maneira como se lida com elas. Enquanto alguns se paralisam diante das dificuldades, outros as enxergam como oportunidades de crescimento e refinamento interior. Essa postura resiliente é construída com o tempo, através de escolhas conscientes e da decisão de manter uma atitude positiva diante da adversidade. Outro ponto que muitas vezes passa despercebido é o impacto das intenções nas finanças. Quando o dinheiro é usado com propósito e gratidão, ele se transforma em energia viva, que circula livremente e retorna multiplicada. Mas quando é gasto de forma impulsiva, movido pela ansiedade ou investido sem sabedoria, cria instabilidade e bloqueios. Antes de qualquer decisão financeira, vale a pena se perguntar: isso está alinhado com meus valores e com o futuro que desejo construir? Pequenas mudanças geram grandes transformações. Guardar uma quantia simbólica todos os dias pode parecer pouco no começo, mas com o tempo se torna uma reserva poderosa. Da mesma forma, hábitos consistentes de organização, economia e investimento criam um efeito acumulativo que se expande como uma bola de neve positiva. Você não precisa de revoluções, precisa de constância. Outro ensinamento valioso está nas ações altruístas. Quando você usa seus recursos para apoiar boas causas, ajudar quem precisa ou investir em projetos de impacto, conecta-se com o fluxo espiritual da generosidade. Esse movimento não transforma apenas quem recebe, mas também eleva a vibração de quem doa. O segredo é o equilíbrio. Doar sem se esvaziar, contribuir com consciência e investir com intenção. Ao olhar para trás, você perceberá que a verdadeira liberdade financeira não está apenas em ter contas equilibradas, mas em possuir autonomia, propósito e paz interior. A verdadeira prosperidade é a certeza de que você é capaz de conduzir sua vida com sabedoria e propósito. Cada obstáculo superado, cada lição aprendida e cada decisão coerente com seus valores aproxima você dessa realidade abundante. O novo sempre começa com um passo simples, e cada amanhecer traz em si a semente de infinitas possibilidades. Quando você escolhe plantar fé, constância e clareza, a colheita é abundante. O salmo capaz de ativar essa transformação não é apenas um texto, é um portal de conexão com a sabedoria divina. Ao declarar com o coração: Senhor,
fonte de toda a abundância, guia meus passos com sabedoria e prosperidade. Que cada recurso sob meus cuidados se multiplique como sementes lançadas em solo fértil, gerando frutos para mim e para todos ao meu redor. Você aciona um código sagrado de expansão. Peça discernimento para reconhecer oportunidades escondidas nos detalhes e coragem para agir com fé, mesmo nas incertezas. A provisão divina é inesgotável, assim como os rios seguem seu curso sem cessar. E a riqueza flua livremente pela sua vida, abençoando você de formas visíveis e invisíveis. Investir é mais do que movimentar dinheiro, é um ato espiritual. Ao aplicar recursos com intenção e propósito, você firma um pacto com o futuro, confiando na continuidade da vida e na força do crescimento. Cada escolha consciente se torna um tijolo na ponte entre o ponto onde você está e o destino que deseja alcançar. Essa postura cria um campo magnético de prosperidade ao seu redor, atraindo pessoas, recursos e ideias alinhadas ao seu propósito. A visualização é uma ferramenta decisiva nesse processo. Quando você imagina com emoção e nitidez o cenário de sucesso que deseja viver, está desenhando um mapa energético que orienta seus passos. Não é sobre imaginar por imaginar, é sobre sentir agora a vibração de quem já vive a abundância. Sentir gratidão antes mesmo de ver resultados acelera o caminho, porque o universo responde não apenas às palavras, mas à frequência do seu estado interior. Quando você mantém coerência entre pensamento, emoção e ação, sua vibração se alinha com tanta precisão que o universo começa a responder de forma inegável. Portas que antes pareciam inalcançáveis se abrem, encontros significativos acontecem e as circunstâncias confirmam sua fé. Esse é o ciclo virtuoso da manifestação, uma dança perfeita entre a intenção interna e o movimento cósmico. A passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, nos recorda: aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Honrar cada recurso, por menor que seja, demonstra maturidade espiritual e emocional. Esse zelo pelas pequenas coisas é o que pavimenta o caminho para a chegada de bênçãos ainda maiores. Saber administrar o que você possui hoje é o que o torna digno de alcançar níveis ainda mais altos de prosperidade no futuro. No caminho da verdadeira abundância, percebemos que investir com sabedoria vai muito além de dominar técnicas ou contar com a sorte. Exige disciplina, paciência e, acima de tudo, alinhamento com um propósito maior. Quando compreendemos que o dinheiro é apenas um instrumento e não o destino final, abrimos espaço para decisões mais conscientes e conectadas à construção de um legado. Essa visão ampliada faz com que os obstáculos revelem oportunidades ocultas. É nesse estado de lucidez que nascem as decisões que mudam destinos. Ao observar o ato de investir de maneira mais profunda, percebemos que ele reflete aspectos ocultos da própria personalidade. Alguns descobrem medos antigos disfarçados de insegurança. Outros percebem impulsos que precisam ser equilibrados. Encarar essas características com honestidade é o primeiro passo rumo à verdadeira autorresponsabilidade. Assumir o controle das próprias reações traz autonomia, maturidade e poder de decisão. Esse tipo de autoconhecimento é valioso, pois sustenta escolhas coerentes e constrói bases sólidas para o futuro. Existe algo profundamente transformador em perceber que pequenas atitudes, quando feitas com intenção, provocam grandes resultados com o tempo. Dedicar alguns minutos por dia para revisar metas, estudar novas possibilidades ou reorganizar prioridades pode parecer algo pequeno. Mas, com o passar dos meses, esses hábitos criam uma trilha de evolução que muda completamente sua realidade. Pouco a pouco, a mentalidade de escassez se dissolve e dá lugar a uma consciência próspera.
Essa reprogramação interna, silenciosa e constante, cria um terreno fértil para decisões assertivas e crescimento contínuo. O universo tende a recompensar aqueles que agem com humildade e coração aberto. Pessoas que compartilham conhecimento, apoiam iniciantes e se envolvem em causas que beneficiam o coletivo, frequentemente recebem retornos surpreendentes. Isso acontece porque a energia da generosidade é multiplicadora. Ela se espalha, toca vidas e retorna fortalecida. Quando o foco deixa de ser apenas o ganho pessoal e passa a incluir o bem comum, você entra num fluxo de prosperidade que transcende o material. Esse movimento cria conexões genuínas, fortalece laços humanos e inspira comunidades inteiras. A verdadeira prosperidade nasce do equilíbrio entre o receber e o compartilhar. Também é essencial cultivar a capacidade de adaptação. O mundo financeiro muda a todo instante. Novas tecnologias surgem, tendências se transformam e oportunidades brotam onde menos se espera. Aqueles que mantêm a mente flexível e estão abertos ao aprendizado constante conseguem prosperar mesmo em meio à mudança. Essa mentalidade expansiva não só protege contra as oscilações do mercado, como também abre portas para horizontes antes inimagináveis. Dentro desse processo, existe uma força quase mágica. O universo se encarrega de aproximar as pessoas certas nos momentos exatos. Um mentor pode aparecer justamente quando você mais precisa. Uma ideia pode surgir em meio a uma conversa despretensiosa. Um problema aparentemente insolúvel pode se desfazer diante de um insight repentino. Esses episódios não são coincidências, são sinais claros de que você está em sintonia com forças superiores que trabalham em silêncio ao seu favor. Outro elemento fundamental nessa jornada é o poder das pausas conscientes. No ritmo acelerado da vida moderna, parar para refletir, ajustar a rota e celebrar cada progresso é essencial. Essas pausas funcionam como respirações da alma, recalibrando sua bússola interna e lembrando-o do motivo pelo qual começou. Elas evitam que você se perca no excesso de fazer e se desconecte do sentido de ser. Esses momentos de reflexão revelam uma grande verdade. Prosperidade não é uma corrida frenética, mas uma caminhada lúcida e equilibrada. Curiosamente, algumas das maiores lições nascem dos erros. Uma decisão financeira mal calculada pode doer no bolso, mas ensina o que nenhum livro é capaz de explicar. Aceitar as falhas como parte do processo remove o medo de recomeçar. É justamente essa coragem de seguir em frente, mesmo após cair, que diferencia quem evolui de quem permanece parado. Cada tropeço carrega em si uma semente de impulso. Quando olhada com maturidade, ela se transforma em combustível para ir ainda mais longe. Há também um ponto essencial: o equilíbrio entre lógica e intuição. Muitos investidores de sucesso afirmam que suas melhores decisões não vieram apenas da análise racional, mas também de uma sensação interna, uma voz silenciosa que confirma o caminho. Essa união entre razão e coração cria uma sinergia poderosa, capaz de abrir portas onde antes havia muros. É nesse ponto que a verdadeira prosperidade se manifesta, quando a mente calcula e o espírito valida. Essa integração gera uma sabedoria prática e espiritual, capaz de desbloquear oportunidades inesperadas. Quando unimos fé, conhecimento, responsabilidade, generosidade e sensibilidade intuitiva, percebemos que investir vai muito além de números, gráficos e estratégias. Investir é um ato de consciência, uma forma de co-criar um futuro mais justo, abundante e significativo. Cada valor aplicado com intenção carrega o poder de algo muito maior. É como uma semente abençoada que ultrapassa o tempo e rompe fronteiras. A cada passo dado com coração sincero e propósito claro, aproximamo-nos da vida plena e próspera que desejamos. Mas é importante reconhecer, o caminho nem sempre é leve.
Contas acumuladas, boletos vencidos e pressões financeiras podem transformar a rotina em uma montanha-russa emocional. Essas dívidas não são apenas números em um papel, são pesos invisíveis que drenam energia e afetam o bem-estar mental. É como carregar um fardo silencioso que parece crescer a cada tentativa de resolver tudo sozinho. Contudo, existe uma saída. Quando você escolhe entregar essas preocupações ao Criador, algo extraordinário acontece. O peso se dissolve e uma nova leveza começa a florescer dentro de você. Confiar em algo maior não é um gesto de fraqueza, é um ato de expansão da consciência. Essa entrega abre os olhos para caminhos antes invisíveis e revela soluções criativas onde antes só havia limites. Todos nós passamos por fases em que tudo parece travado, escuro e sem direção. Mas essas etapas são apenas passagens, períodos de transição que antecedem novos ciclos de provisão e abundância. A chave está em permanecer conectado à energia divina, resistindo ao impulso de se desesperar. Essa conexão atua como um farol em meio à tempestade, guiando você pelas águas agitadas das crises financeiras. O universo responde com precisão à sua postura interior. Quanto mais você escolhe confiar, mesmo sem garantias visíveis, mais rapidamente os milagres se manifestam, muitas vezes de maneiras surpreendentes. Há uma promessa antiga, transmitida através dos séculos e registrada no Salmo 37, versículo 25. Ela afirma que aquele que permanece fiel aos princípios divinos jamais será desamparado. Essa não é apenas uma crença religiosa, mas uma lei espiritual universal que ampara todos os que vivem com integridade e fé. Mesmo quando os recursos parecem escassos, há sempre uma nova provisão sendo preparada, invisível aos olhos, mas certa no tempo de Deus. Tudo na vida se manifesta no tempo certo. Assim como as estações, os rios e as colheitas seguem seus ciclos, também o fluxo do dinheiro obedece a ritmos naturais. Existem períodos de escassez, mas nenhum deles é eterno. Para que o ciclo da prosperidade se inicie, é indispensável cultivar uma mente grata. Ser grato pelo pouco que se tem hoje é o gesto que abre as portas para receber muito mais amanhã. O universo amplifica aquilo que valorizamos. Quando deixamos de focar apenas na falta e passamos a celebrar cada pequena conquista, criamos um campo vibracional receptivo à abundância. Um dos equívocos mais comuns é acreditar que prosperidade depende apenas de esforço físico ou racional. Claro, o trabalho e a dedicação são fundamentais, mas representam apenas metade da equação. A outra parte está na energia que emitimos. Sentimentos como desespero, inveja ou ganância bloqueiam o fluxo natural da abundância, enquanto a generosidade, a colaboração e a confiança o fortalecem. Esse equilíbrio entre a ação humana e a entrega espiritual é o que distingue quem prospera daqueles que permanecem presos ao ciclo da carência. A abundância não se revela apenas em dinheiro. Ela pode se expressar através de um novo emprego, de um reencontro significativo, de uma amizade sincera, da saúde restaurada, de um tempo de descanso ou até da solução criativa para um desafio antigo. Prosperidade é muito mais do que um número na conta bancária. É a soma de tudo o que traz plenitude à alma. Quando começamos a enxergar essa riqueza sob múltiplas formas, percebemos que já somos mais prósperos do que imaginávamos. Mas construir essa liberdade requer constância. Não se trata de um salto repentino, e sim de um processo semelhante ao cultivo de uma semente. É preciso cuidado diário, paciência e presença. Cada pensamento positivo, cada ação guiada pela fé e cada gesto de generosidade nutrem as raízes invisíveis da prosperidade interior. Com o tempo, essa semente germina e se transforma em uma árvore sólida, cujos frutos sustentam uma vida plena em todos os sentidos.
Essa caminhada também nos convida a refletir sobre o que realmente tem valor. Muitas vezes, corremos em direção a metas que, no fundo, não representam nossos verdadeiros desejos. Buscamos status, aprovação ou bens materiais apenas para preencher expectativas externas. Quando, porém, realinhamos nossos objetivos com aquilo que traz sentido e propósito, tudo muda. As circunstâncias se ajustam, o universo coopera e o dinheiro deixa de ser o centro para se tornar um meio que apoia nossos sonhos. Compreender que a abundância cresce quando é compartilhada é um dos pilares da prosperidade verdadeira. Quem aprende a doar, mesmo nos momentos de dificuldade, ativa uma energia de retorno inevitável. Ela pode vir como um presente inesperado, uma ajuda providencial, uma oportunidade surgindo no momento certo. Esses são os sinais sutis de que o universo responde a todo ato de generosidade feito com amor. O ciclo do dar e receber não é uma teoria, é uma lei universal. Quanto mais espaço abrimos dentro de nós para contribuir, mais nos tornamos canais abertos para receber. Essa prática transforma o interior, enriquece o espírito e cria laços humanos mais profundos. A generosidade verdadeira amplia redes de apoio e conecta pessoas que vibram na mesma sintonia da luz. E falando em apoio, jamais subestime a importância de pedir ajuda. O caminho rumo à estabilidade financeira não precisa e nem deve ser solitário. Conversar com amigos, ouvir conselhos de mentores ou desabafar com alguém de confiança pode trazer clareza, alívio e novas perspectivas. O apoio emocional é uma âncora. É ele que mantém a fé acesa quando os ventos do medo tentam soprar mais forte. Quando caminhamos ao lado de pessoas que nos fortalecem, mantemos viva a chama da esperança. E o universo, sempre generoso, responde com precisão. Ele pode agir em silêncio, mas nunca deixa de guiar nossos passos rumo à plenitude. Buscar sabedoria financeira é muito mais do que aprender sobre números. É abrir uma porta para um novo nível de consciência, equilíbrio e abundância. Quando nos colocamos numa postura de humildade e pedimos direção sobre como administrar os recursos que possuímos, reconhecemos que o dinheiro não é apenas um instrumento de troca, mas uma força sagrada nas mãos daqueles que sabem utilizá-lo com discernimento. Esse pedido vai além de qualquer fórmula matemática. Ele exige conexão com princípios elevados e alinhamento com o verdadeiro sentido de prosperar. Quem segue esse caminho entende que cada decisão guiada pela consciência e pelo propósito tem o poder de transformar não só a própria realidade, mas também a de todos que estão ao redor. Há algo de profundamente sagrado em perceber-se como parte de um fluxo contínuo de abundância, onde as fronteiras entre o material, o emocional e o espiritual desaparecem. Quando sua mente se abre para essa dimensão mais ampla, você começa a vibrar em uma frequência diferente, onde a lei da atração atua como reflexo direto das intenções mais puras do seu coração. Esse campo energético responde imediatamente ao que você emite de maneira autêntica. Pequenos sinais começam a surgir, oportunidades, encontros, ideias, todos conspirando a favor do seu crescimento. Quando o coração está em paz e a mente livre da escassez, o mundo ao redor se reorganiza para acolher sua nova vibração. Um terreno fértil se forma, e aquilo que antes parecia impossível começa a se materializar com naturalidade. Os ensinamentos eternos do livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, lembram-nos da importância de respeitar o fluxo da abundância. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e os teus celeiros se encherão de fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho. Honrar não é apenas separar uma parte do que se ganha, é viver com reverência, gratidão e responsabilidade diante de tudo o que se recebe.
Essa postura cria um campo magnético de prosperidade que atrai ainda mais bênçãos. Quando agimos com consciência e propósito, nossas despensas se enchem não apenas de dinheiro, mas de paz, saúde, sabedoria e alegria. Cada vez que você compartilha algo com intenção genuína, apoiando projetos transformadores, ajudando quem precisa ou fortalecendo alguém ao seu redor, você entra num fluxo que multiplica tudo o que possui. Até mesmo o simples ato de clicar no botão valeu em um canal que inspira o seu coração carrega esse poder. Não se trata apenas de um valor monetário, mas de um gesto energético de reconhecimento e gratidão. Quando feito com amor, seja com 2, 5 ou 10 reais, esse ato se torna uma semente lançada no solo fértil do universo. E toda semente plantada com gratidão retorna multiplicada. Tudo está em movimento, nada se perde. O dinheiro flui como um rio, vai, volta, irriga, transforma e gera vida. Quando você se posiciona conscientemente dentro desse fluxo, torna-se um canal ativo da energia divina. E isso tem um poder que ultrapassa qualquer lógica. Um simples gesto de generosidade, uma palavra de apoio, um sim dito na hora certa, tudo é registrado no tecido invisível do universo e devolvido em formas inesperadas. Há uma dimensão espiritual nesse processo que vai muito além da compreensão humana. Quando você doa com o coração puro, sem expectativa de retorno imediato, abre espaço para que forças superiores comecem a agir. Não se trata de mágica, trata-se de sabedoria divina. A verdadeira prosperidade nasce da harmonia entre ação prática e confiança espiritual. Esse equilíbrio entre fazer a sua parte e se entregar ao invisível é o que remove bloqueios e abre caminhos. Ele cria um estado de receptividade profunda que impulsiona sua vida para novos patamares. E o mais bonito é que essa mudança interior reverbera no coletivo. Quando você escolhe viver com generosidade, eleva não apenas a sua vibração, mas também a de todos à sua volta. Um único gesto de amor é capaz de gerar ondas invisíveis que alcançam pessoas que talvez você nunca chegue a conhecer. Tudo no universo está entrelaçado. Cada decisão tomada com integridade e propósito elevado não transforma apenas o agora, mas também molda conscientemente o futuro. Quando cultivamos uma mentalidade de abundância compartilhada, não melhoramos somente a nossa própria realidade. Participamos ativamente da criação de um mundo mais justo, leve e pleno. É importante lembrar que esse caminho não é livre de desafios. Haverá dias de dúvida, momentos de provação e fases de silêncio, mas é exatamente nessas horas que a verdadeira força se manifesta. É quando a fé é testada que ela amadurece. Cada obstáculo vencido torna você mais forte, mais sábio e mais preparado para conduzir seus recursos com equilíbrio e maestria. O segredo está em manter o olhar fixo no propósito maior. Não se trata apenas de acumular riqueza ou atingir metas financeiras, mas de usar o dinheiro como uma ferramenta a serviço dos seus sonhos, sejam eles pessoais, familiares ou coletivos. Quando essa consciência se estabelece, cada decisão financeira ganha significado. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via barreiras, e esse novo olhar dá início a um ciclo virtuoso de crescimento e expansão. A sabedoria financeira, então, deixa de ser um destino final e se torna uma jornada contínua. A cada novo dia, ideias surgem, percepções se expandem e formas mais maduras de agir e pensar florescem. O essencial é permanecer aberto, flexível e alinhado aos princípios que guiam sua alma. É assim que você alcança não apenas estabilidade e segurança, mas também se torna fonte de inspiração. Sua vida passa a ser um reflexo vivo da abundância, uma ponte de luz para outros que ainda caminham em direção à prosperidade. A verdade mais libertadora é que a porta da prosperidade já está aberta.
Ela nunca foi um muro nem um labirinto. É um convite constante. E tudo o que o universo espera é que você dê o primeiro passo. Quando você avança com fé, mesmo sem ver o caminho completo, aciona um código invisível que move o céu a seu favor. Esse mecanismo espiritual não depende de fórmulas nem de rituais complexos. Ele é ativado por algo simples, mas poderoso, uma convicção genuína. Ao declarar com fé as palavras de um salmo, você gira uma chave energética e portas antes ocultas começam a se abrir. O momento em que você decide acreditar que existe uma força maior operando por você é o mesmo em que o universo começa a se reorganizar para favorecer seus passos. O dinheiro deixa de ser um peso e passa a fluir naturalmente. O medo se dissipa e a vida começa a refletir a nova vibração que você emite. Assim como uma corrente de água límpida que desce suavemente por entre as pedras, as oportunidades começam a surgir de forma leve, fluida e muitas vezes inesperada. Elas se disfarçam em encontros casuais, coincidências sutis ou situações aparentemente comuns, mas na verdade são respostas diretas à confiança que você depositou no divino. O fluxo cósmico sempre recompensa aqueles que agem com fé, coragem e propósito. As bênçãos retornam na mesma medida da entrega espiritual. Nas Escrituras Sagradas, encontramos pérolas de sabedoria que ecoam verdades eternas, como o Salmo 11, versículo 3, que fala sobre riqueza e honra como reflexos não apenas materiais, mas espirituais, frutos de uma vida guiada pela justiça e pela retidão. Quando a prosperidade é construída sobre princípios éticos e íntegros, ela se torna sólida, resistente e duradoura. Não é uma riqueza passageira, mas um legado que atravessa gerações. Essa visão mais ampla de prosperar nos convida a repensar nossos objetivos. Vivemos em um mundo que nos empurra para o acúmulo constante e, nesse movimento, esquecemos que a verdadeira riqueza também é feita de equilíbrio emocional, bem-estar espiritual e impacto positivo na vida de outras pessoas. Quando esses três pilares se harmonizam, a sensação de plenitude é real e nenhum saldo bancário pode substituí-la. Nesse estado de alinhamento interno, as portas da abundância se escancaram. Cada escolha consciente, cada decisão feita com ética e generosidade envia uma vibração poderosa ao universo. E o universo sempre responde. Não se trata de perfeição, mas de intenção verdadeira. Viver com retidão é se comunicar com o invisível, é declarar: estou pronto para receber aquilo que me pertence por direito divino. E as respostas vêm de muitas formas, não apenas financeiras. Elas se manifestam como saúde renovada, relacionamentos significativos, paz interior e revelações que transformam a consciência. Com o tempo, você percebe que a abundância não precisa ser perseguida com ansiedade. Ela já existe, disponível, esperando apenas que você se alinhe vibracionalmente para recebê-la. Os bloqueios raramente estão fora, geralmente estão dentro. São medos antigos, crenças herdadas e traumas não curados que atuam como correntes invisíveis, prendendo você aos padrões de limitação. Mas quando esses bloqueios vêm à tona e você escolhe curá-los, o fluxo da prosperidade se restabelece. Esse processo não acontece da noite para o dia, mas cada passo em direção à libertação vale a pena. Enfrentar os próprios medos é como limpar o terreno antes de um novo plantio. A cada avanço, o solo da alma se torna mais fértil e conforme o crescimento interior acontece, você começa a atrair pessoas, situações e oportunidades que vibram na mesma frequência. Cria-se, então, uma rede de apoio espiritual e humano que fortalece e expande seu propósito. A abundância, afinal, não é um destino fixo. É um estado de ser. Ela nasce da atenção aos pensamentos, às palavras e às atitudes do dia a dia. É possível cultivá-la em gestos simples,
Agradecer pelas pequenas bênçãos, admirar a beleza dos instantes comuns, reconhecer o que já floresceu. A abundância é universal, não pertence a poucos, pertence a todos. Ela é o reflexo de uma consciência desperta, que compreende que prosperar é, antes de tudo, um ato de amor. A abundância não é privilégio de poucos, ela está disponível para todos os que decidem realizar o trabalho interior necessário. Quando o ser humano assume responsabilidade por sua própria vida financeira e reconhece-se como co-criador da própria realidade, ele acessa uma nova dimensão de poder. E esse poder não nasce da vaidade, mas de uma humildade profunda, alimentada pela gratidão genuína. É na união entre força interior e reverência pela vida que as maiores bênçãos se manifestam. A verdadeira prosperidade não transforma apenas quem a experimenta. Ela irradia e toca tudo ao redor. Quando alguém desperta para essa consciência, torna-se um farol de inspiração. A prosperidade, por natureza, é contagiante. Ela se espalha de coração em coração, de gesto em gesto, criando um efeito multiplicador que amplia o bem-estar coletivo. Ao abrir essa porta dentro de si, você também abre caminhos para que outros façam o mesmo. A abundância que nasce em você não termina em você. Ela se expande, abençoando tudo o que alcança. O mais impressionante é que esse acesso não exige sacrifícios extremos. O que ele pede é simples: mudança de olhar, fé ativa e disposição para crescer. Quando você escolhe enxergar a vida com confiança e agir a partir dessa fé, o universo responde com precisão divina. Cada novo amanhecer se torna uma oportunidade de presenciar o invisível tomando forma no mundo físico. O passado já não importa tanto quanto a decisão de seguir em frente. É nesse ato de continuar que se esconde o verdadeiro segredo da prosperidade. Semear na presença divina é como lançar sementes em solo fértil. Cada escolha consciente, cada oração feita com intenção e cada gesto de fé são nutrientes espirituais que alimentam esse terreno invisível. Nada é em vão. Mesmo que o tempo passe, as sementes certas sempre florescem, e o que foi plantado com amor voltará em forma de colheita abundante. Visualizar essa colheita é experimentar desde já a sensação real de realização. Ao imaginar-se vivendo essa abundância, você começa a moldar o futuro. O universo capta sua vibração, registra suas intenções e reorganiza tudo ao seu redor para materializar seus desejos. A lei da atração não responde apenas ao pensamento, ela se move pela energia do coração. E quando o coração vibra em fé, entrega e gratidão, o retorno vem multiplicado. Cada passo de confiança é como uma semente lançada ao vento. Ela encontrará o solo certo no momento exato e se transformará em algo extraordinário. As palavras registradas em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, nos lembram de uma verdade eterna. Aquele que fornece a semente ao semeador também provê o pão para o sustento. Essa lógica divina vai além da pressa humana, mostrando que a abundância verdadeira não se limita ao plano material. Ela é fruto da harmonia entre o crescimento espiritual, o amadurecimento emocional e a ação consciente no mundo físico. Quando alguém escolhe plantar com honestidade, fé e justiça, os frutos ultrapassam o que os olhos podem ver. Eles alcançam dimensões invisíveis, curando áreas da vida que talvez nem se soubesse que precisavam ser restauradas. O ciclo de plantar e colher não é mecânico. É uma dança sagrada entre o visível e o invisível. Cada gesto de amor cria ondas que se espalham, impactando realidades muito além da sua. Semear com intenção pura é participar de um movimento cósmico que conecta tudo e todos. Não é apenas sobre o que retorna para você, mas sobre o quanto sua entrega transforma, inspira e fortalece o mundo ao redor. A abundância que volta carrega a mesma vibração que foi enviada.
Quanto mais amor, gratidão e consciência você coloca em suas ações, mais elevado será o retorno. É libertador perceber que o ato de semear nunca termina em si mesmo. Ele cria conexões invisíveis com o universo e com a coletividade. Quando você planta com fé, tece uma rede energética que se expande, tocando vidas, despertando possibilidades e ativando bênçãos que ultrapassam sua própria visão. Essa interligação dá novo significado até aos gestos mais simples, revelando que tudo está conectado a algo maior. E quando a colheita chega, porque ela sempre chega, traz consigo uma compreensão mais profunda. A prosperidade deixa de parecer um golpe de sorte e passa a ser reconhecida como consequência natural do alinhamento com as leis universais. Cada dúvida vencida e cada obstáculo superado fortalece esse alinhamento, construindo uma base sólida para uma vida de plenitude e propósito. Esse processo de fé frutífera transforma tanto o exterior quanto o interior. Velhas crenças de limitação se dissolvem, o medo cede lugar à confiança e a ansiedade é substituída pela certeza de que o universo trabalha em favor de quem planta com amor. A verdadeira colheita começa dentro e, em seguida, se manifesta fora, de maneira concreta, estável e expansiva. A fé nesse contexto não é estática. Ela é como um músculo que se fortalece cada vez que é usada. Cada desafio é uma oportunidade de exercitá-la. Cada dúvida é uma chance de aprofundá-la. Com o tempo, você percebe que essa força não é abstrata, é real, palpável e transformadora. É ela que move montanhas quando todos os caminhos parecem fechados. O mais extraordinário é que os frutos da fé não brotam apenas em uma área da vida. Quando se planta com o coração limpo, as bênçãos chegam de várias direções. Um relacionamento restaurado, uma ideia criativa que gera prosperidade, uma saúde fortalecida, um propósito renovado. A fé verdadeira abre portas que a lógica não consegue explicar. E quando a colheita acontece, o ciclo não termina. Ele recomeça. Cada fruto carrega novas sementes prontas para serem devolvidas ao universo. Assim, a jornada de fé e prosperidade é infinita. Ela se renova, se expande e se reinventa. Ao aceitar essa dança contínua da vida, você entra em sintonia com o ritmo natural da criação. E é nessa harmonia que reside o segredo de uma vida verdadeiramente plena. O futuro abundante que você tanto deseja começa no instante em que você toma posse da própria história. Não é preciso esperar o cenário perfeito, nem sinais externos. Basta uma decisão interna. Estou pronto para viver tudo o que o divino preparou para mim. Essa simples declaração tem um poder imensurável. Toda palavra impregnada de fé altera o curso da realidade. Quando você afirma com convicção que está preparado para receber, o universo escuta e responde. Os frutos plantados com confiança começam a brotar. A visão de uma vida próspera ganha força a cada detalhe. As dívidas quitadas, os recursos fluindo, os caminhos se abrindo. O fluxo financeiro passa a refletir a nova vibração que você sustenta. A escassez perde espaço, a preocupação cede à certeza e tudo ao redor começa a se alinhar para impulsionar o seu avanço. Mesmo sem perceber, você já está sendo guiado por uma força invisível que posiciona pessoas, ideias e oportunidades exatamente onde e quando devem estar. O texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, confirma essa verdade. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desistirmos. A persistência é o combustível da colheita. Não é sobre pressa, é sobre constância. Quem continua, mesmo sob pressão, caminha em direção a uma recompensa que sempre vale o esforço. Se você chegou até aqui, pertence a um grupo seleto, os que não se contentam com a superfície e escolhem mergulhar fundo. E é justamente nesse mergulho interior que a verdadeira prosperidade começa a florescer. Ao deixar seu comentário e permanecer até o final,
você demonstra que está verdadeiramente comprometido com a sua evolução. Esse simples gesto revela muito sobre quem você é. Alguém que busca mais da vida, que anseia por luz, crescimento e transformação. Você não está aqui por acaso. Está se preparando para viver algo grandioso. Quando você recebe aquele coração nos comentários, saiba que ele representa mais do que um símbolo de carinho. Ele é o reflexo da força que já habita em você, o reconhecimento da sua coragem e o selo da sua prontidão para avançar. Cada passo dado, cada escolha consciente, cada momento de escuta e aprendizado é uma prova de que o extraordinário já começou a se manifestar. Agora, ao clicar em um dos vídeos que aparecem na tela, você dá continuidade a essa jornada de expansão. Cada novo conteúdo foi criado para abrir sua visão, ampliar sua mente e oferecer ferramentas práticas para que você construa uma prosperidade sólida, com propósito e equilíbrio. Porque riqueza verdadeira não é apenas acumular dinheiro, é edificar estruturas internas, desenvolver inteligência emocional e aprender a enxergar oportunidades onde outros veem limitações. O conhecimento é a base. Cada nova ideia é um tijolo na construção da sua fortaleza de abundância. E prosperar vai muito além de números. Envolve visão, disciplina, paciência, sensibilidade e ação inspirada. Sim, às vezes as dúvidas aparecem, mas elas não são barreiras. São convites disfarçados para o crescimento. Toda pergunta que surge dentro de você é uma porta que o universo abre para trazer novas respostas. E o segredo está em manter a curiosidade viva, mesmo quando o caminho parece silencioso. Porque a verdade é que o seu futuro próspero já está sendo preparado, mesmo que ainda não esteja totalmente visível. A cada vídeo que você assiste, a cada decisão alinhada com a sua fé e a cada gesto de confiança, a construção dessa nova realidade se acelera. E, de repente, portas que pareciam trancadas começam a se abrir. Essa transformação não acontece só em você, ela se espalha. Toca seus filhos, seus amigos, sua família e todas as pessoas ao seu redor. Porque quem prospera com propósito inspira outros a fazerem o mesmo. Sua caminhada se transforma em farol, seu exemplo em semente. E é exatamente isso que realmente importa, compreender que a jornada da prosperidade não tem ponto final. Cada vitória é apenas o início de um novo ciclo de aprendizado e expansão. O segredo está em permanecer fiel aos princípios que o trouxeram até aqui: fé, gratidão, constância e ação consciente. Quando você vive assim, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser um estado natural. E o mais bonito é que, ao florescer, você faz o mundo florescer junto.